Olá, veterinário! Olá, veterinária! Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma série do aquecimento do evento Segredos da Clínica Veterinária. O evento que vai ensinar você na prática como é possível ter uma clínica veterinária que fatura R$200 mil todos os meses. Mesmo se você está começando agora, do absoluto zero, mesmo já tem um tempo de clínica, trabalha que nem um louco e não conseguiu ainda faturar 200 mil. Mesmo se mora em cidade pequena, mesmo que mora em cidade grande, está repleto de concorrente que só prostitui preço. Este evento é para você, que vai te ajudar então aí a ver na prática como é possível sim ter uma clínica veterinária que fatura 200 mil. Enquanto o evento não começa dia 10, a gente está fazendo essas lives de aquecimento, as Vet Class de aquecimento, que é onde eu vou te dando temperos, pitadas, sacadas, ações para você ver como é possível sim ter uma clínica veterinária que fatura 200 mil e para você começar a abrir a cabeça pro tipo de conteúdo que você vai receber lá no evento. Clarice, eu não me inscrevi, onde é que eu entro nesse evento? Quem não garantiu a sua vaga, manda no direct, eu quero, que você recebe o link para se inscrever no evento, porque o evento é fechado, começa dia 10 da semana inteira, ou vai no link da descrição do perfil e te inscreve e garante a tua vaga, tá? Vamos lá, que mais? Gente, eu sou a Clarice, pra quem não me conhece, e no nosso Vet Class de hoje, nosso esquenta de hoje, a gente vai falar sobre o segredo de ter uma clínica veterinária que fatura 200 mil, mesmo quando você não está na clínica. Clarice, tu é louca? Se eu saio da clínica, tu não tá entendendo. A clínica pega fogo, tu imagina se eu vou conseguir faturar 200 mil não estando lá. Então calma, Vete, que a gente vai falar sobre isso. Eu vou te contar aqui o segredo para você ter uma clínica veterinária que fatura 200 mil mesmo não estando presente nessa clínica, tá? Eu vou te ensinar aqui o passo a passo. Mas é o seguinte, para ir aterrissando vocês aí, o que é esse esquenta, né? O evento vai acontecer dia 10, realmente tem bastante conteúdo denso. Tem conteúdo para veterinário que não está acostumado a estudar sobre empreendedorismo, sobre gestão da sua clínica, né? Sobre as ações específicas que fazem faturar 200 mil. Às vezes o que eu falo parece contraintuitivo. Então o que acontece? Para eu preparar vocês para o evento, eu tô fazendo 2 semanas de Vet Class todo dia, de segunda a sexta, para começar a abrir a tua cabeça e te mostrar olhares, ângulos, possibilidades, ações que talvez você nunca tenha visto no mercado, nunca tenha pensado, para você começar a ver, faz sentido o que essa louca tá falando. Eu acho que eu não tinha visto isso ainda. Eu acho que eu tava vendo pelo lado errado. Tá? Então, eu vou começar a te despertar para 200 mil através das Vet Class de esquenta. Então, Vet, é o seguinte. Te dou 10 da vida. Não, tô brincando. Nossa, meu pai sempre falava isso. Vamos começar a entender, então, quando a gente está falando de faturar 200 mil, vocês querem ir para o quadro hoje? Porque nós vamos para o quadro daqui a pouquinho. Quando a gente está falando de faturar 200 mil, é muito comum que os veterinários confundam que para faturar 200 mil tem que trabalhar dobrado, ou que para faturar 200 mil só vai acontecer se ele estiver lá. E isso não é verdade. Temos o grande exemplo da nossa Michelle maravilhosa, que passou 20 dias agora em Portugal, e a clínica faturou 200 mil, até mais, na verdade, porque ela já tá em outro nível, ela tá chegando nos 300 mil já. E a clínica rodou, a clínica faturou, tudo aconteceu como deveria acontecer, porque ela aplicou as técnicas do Vet Winner, do Vet Empreendedor, para que a empresa funcionasse perfeitamente quando ela e o marido, que são os sócios, os donos da clínica, não estivessem lá. E é isso que eu quero trazer para vocês, essa realidade de ter uma clínica que não pega fogo quando você sai da clínica, que não cai abruptamente, que não fatura nada quando você não está lá. Por quê? Porque os funcionários sabem o que fazer quando você não está lá. E eu vou te trazer como é que a gente faz isso. E Clarice, qual é a diferença então de uma clínica veterinária que funciona quando o tutor não... Qual é o segredo então? Porque se nem eu tanto lá funciona direito, imagina se eu não tô, né? Qual é a diferença? O primeiro ponto é que o veterinário, dono da clínica, ele entende que ele é um gestor, ele entende que ele é o dono da clínica veterinária. E se ele é o dono da clínica veterinária, ele também entende que ele precisa treinar o time para faturar
mais. Ele parou de infantilizar o dinheiro, ele parou de infantilizar o objetivo de ter funcionários. Quando eu paro de infantilizar o objetivo de eu ter funcionários e entender que eles precisam sim dar lucro, eles precisam sim fazer dar volta no investimento que eles têm, que eu invisto neles, eu começo a entender quais passos eu devo dar para faturar 200 mil. Qual é o tipo de dono de clínica que faturou 200 mil para o tipo de clínica que, tipo, ele vê tudo pegando fogo, aí ele não dá conta, daí ele contrata uma pessoa, enxerta lá na clínica veterinária dele, treina do jeito que dá e a pessoa que se vire sozinha. Quando ele começa a fazer isso, a clínica ela só começa a apagar incêndio, apagar incêndio, apagar incêndio. Aí vem uma crise, e quando vem a crise, ele sente diretamente, o faturamento cai abruptamente, e aí ele não sabe mais o que fazer. E a clínica só começa a andar quando ele tá lá. E quando a clínica começa a andar só quando ele tá lá, onde qualquer problema eles têm que perguntar pro dono, eles não sabem desenvolver a habilidade de resolver sozinho, você se vê preso e acorrentado dentro da sua empresa. Você acaba virando um funcionário escravo da sua empresa. E aí toda vez que você tem um congresso muito legal para ir, você pensa, não vou poder ir. Se eu ficar mais de 3 dias, eu vou quebrar esse mês. Não vou conseguir ir, porque o que vai acontecer com fulano, beltrano, ciclano? E aí você se vê desesperado para conseguir organizar o processo todo. Não consegue organizar, porque eles são extremamente dependentes. Se tu olhou pro lado, tá no celular. O veterinário vai trabalhar, não tem atendimento, ele faz o quê? Nada, vai tomar café. E isso daí é um comportamento que não te leva aos 200 mil, porque ele também não foi guiado por você, enquanto médico veterinário, para entender que ele está lá, ele tem sim o que fazer. Seja dar retorno para cliente, seja gerar conteúdo, seja organizar os processos de um laboratório, dar retorno para cliente, resgatar cliente. Então, tudo isso faz parte, sim, do trabalho de um médico veterinário, quando ele é bem treinado e ele sabe o que tem que ser feito. E para isso, a gente já começa a pensar estrategicamente no que tem que ser feito antes mesmo da contratação. Porque eu não saio contratando porque eu preciso enlouquecidamente parar de apagar incêndio. Eu saio contratando estrategicamente aquele cara que vai me dar retorno, aquele cara que vai aumentar o meu faturamento. Porque não adianta eu só ter mais um apagando incêndio e não ser inteligente e eficiente o suficiente. E aí, quando eu começo a falar de contratar outro veterinário, para quem hoje é um veterinário sozinho, eu encontro coisas assim, Clarice, mas os clientes me amam. Mas Clarice, ele não vai saber o que eu aprendi com a minha experiência. Mas não é para ele saber mesmo, ele vai aprender com o processo. Mas Clarice, se eu treinar assim, ele vai embora e vai me deixar. E se ele for embora e me deixar, eu treinei pra nada. Eu disse, pois é, mas olha só, se tu acha que custa caro você treinar um funcionário, você já parou para fazer as contas do quão caro é você ter uma pessoa não treinada e ineficiente? Então a gente tem que começar a fazer cálculo certo, fazer cálculo direito e olhar para nossa empresa como empreendedor, como gestor de negócios. Se eu sou médico veterinário, eu acho muito engraçado, sabe? A gente estuda para ser médico veterinário, beleza? Beleza? A gente ama fazer especialização, beleza? Beleza. A gente foca no mestrado, no doutorado, no curso de aperfeiçoamento, na pós, no caramba 4. Mas na hora de estudar para ser um dono de clínica eficiente que faz uma clínica faturar, para você ter mais tempo para ficar na área técnica, para você ter mais tempo para fazer o que quiser, a gente não estuda, a gente acha que é intuitivo, a gente acha que as pessoas têm bola de cristal e sabem o que tem que fazer na nossa clínica veterinária, né? O que você acha dos que demitem no menor dores causadas? Não entendi a pergunta, Renato. Refaz aí, que tá menor dor causada. Então, quando eu começo a ter esse olhar estratégico, esse porra, brother, peguei a pegada. Então, vamos começar a entender por que a gente tem que ter esse time e quais são os passos para ter um time que fatura 200 mil quando eu não tô lá. Eu sempre começo aqui, quero ir lá para nossa... Vamos pro nosso quadro? Então, o que eu tenho que entender, gente? Eu preciso ter time, ponto. Se você tá com aquela cabecinha de cocô que não tem dinheiro... Desculpa, gente, eu não tô xingando vocês. Mas é que assim, se eu começo a pensar, não tenho dinheiro para contratar. Só que assim, quando é que tu vai ter dinheiro para contratar se tu limpa a clínica, se tu limpa o interno... tô pegando as canetinhas pra gente pular. Se a gente limpa a clínica, se a gente atende os cachorros, se a gente faz isso, a gente não tem nenhuma recepcionista direito. E
E talvez você esteja nesse processo e tá tudo bem, você não tem uma cabeça de cocô, não é isso. A cabeça de cocô é quando você não tá se estruturando estrategicamente para ter pessoas que façam isso com você e por você. Porque qual é o papel do dono da clínica veterinária? É ele bater meta com o time fazendo certo. Você vai lá e solta o temperinho. Você vai lá e direciona para onde a gente vai e instiga as pessoas a crescerem. Você vai formar líderes aí. E se bobear, você vai formar pessoas que são melhores que você, para você focar naquilo que você faz bem feito. Eu, Clarice, tô formando o meu time para ter pessoas melhores do que eu em vários setores que eu não sou boa. Gestão de tráfego, sou péssima. Contratei um gestor, não tá me dando resultado esperado, eu entendo sobre aquilo. Então eu disse, ó, fulano, vamos melhorar esse processo aqui, a gente vai fazer isso, agora é ação de guerra. Não sou boa. Não, sou ótima, na verdade, isso eu sei que eu sou ótima. Em conversar, em dar suporte, em orientar. Mas eu não tenho braço para tudo isso, para os meus alunos e mentorados. Então, eu estou formando um time de suporte, já tem 2 pessoas, para ser o meu melhor braço, para serem as melhores do que eu em orientar os meus alunos. E quando tem um ponto de inflexão ali com os alunos, a gente se reúne e pensa estrategicamente para aquele aluno. Olha só, que maravilhoso. Ainda eu tive uma mentoria individual bônus com o Armando, acho que o Armando tá aqui, e eu disse pra ele, ainda perguntei, como é que tá sendo o suporte pra ti? Ele assim, Clarice, eu me sinto cuidado. Eu sinto que eles estão preocupados comigo, que eles estão ali. E é sobre isso ser aluno Verte Empreendedor. A gente não só tá ali, como a gente fica puxando vocês. E aí? Tá precisando de ajuda? E aí, vamos pra frente? Vamos olhar pra frente? Então é por isso, eu estou treinando um time pra ser épico nisso, pra ser perfeito nisso, pra ser maravilhoso e cada vez melhor. Então a gente tá sempre bolando estratégias pra isso. Por quê? Porque eu, Clarice, sozinha não consigo fazer isso. Eu tenho que estar pensando em ter uma mentoria maior pra mim, pra eu ser mais estratégica pra vocês. Eu tenho que estar pensando, filtrando os problemas, ela me traz os problemas dos alunos, as soluções que ela acredita que vai ser bacana, porque ela tá no campo de batalha junto com os alunos, mais próximo ainda do que eu. Esclareci isso aqui. E eu tô aqui na clínica, no campo de batalha também. Que solução que a gente vai trazer junto com isso que eu vivi, mas com aquilo que tá acontecendo com os alunos, e aí a gente bola as soluções. E é por isso que os alunos hoje têm tantos resultados. Porque eu tenho um time que faz acontecer junto comigo. Eu tenho a Vi, a nossa diretora criativa, que faz os materiais, e ela é veterinária, ela é maravilhosa. Gente, a Vi é maravilhosa. Eu digo assim, Vi, eu preciso criar um material para auxiliar assim o veterinário na hora do atendimento, para gerar uma experiência memorável. Sobre os graus de tártaro, mas sem ser aquele material antigo lá da Orofino, maravilhosa, você é top. Mas aquele material tava foda, tava feio. Para que o tutor entenda, o que a gente pode fazer? Ela vai lá e cria um que, é ali que vai fazer vender a profilaxia. Então isso é ter um time que vai fazer melhor do que eu. Porque eu estou instigando. Tanto é que a Vi, a nossa designer, eu indico os meus alunos para ela quando eles não têm pessoa para às vezes. Eu digo, tá disposto a investir em alguém? Eu digo, então eu vou te indicar uma pessoa que cuida das minhas redes, que é a nossa diretora criativa. Tá, agora a gente vai para aula para aprender isso na prática. E Clarice, vamos entender então por que é bom, por que é importante que eu tenha um time treinado e que eu treine e estimule as pessoas a fazer certo? Vou fazer até em verde, que verde é a cor do dinheiro. Todo mundo tá me vendo direitinho aí? Tá vendo a tela? Tá vendo? Por que é importante, Clarice? Qual é o maior benefício de eu treinar as pessoas para crescerem comigo? Um dos maiores benefícios é que você tem tempo. Aquele lance de trabalhar menos, faturando 200 mil, é porque você vai dominar isso aqui. Eu vou te ensinar a dominar isso daqui. Você vai ter tempo para fazer o que interessa. O que faz interessa? Primeiro, família. Quem aqui não consegue ter tempo de qualidade com a família? Com os filhos, com a namorada, com os amigos, com os pais, sei lá, que seja com quem você queira ter tempo, né? Fazer o que interessa. Família, né? Ou com os crushes da vida aí, né? Ou o que mais? Congresso, gente, quem gosta aí de um congresso? Estudo, por exemplo, a galera vai entrar num mestrado, doutorado. A gente não precisa demandar tempo pra focar? Tá dando reflexo? Só se eu fechar a janela, galera.
Ou a caneta tá muito pequena, né? Tá muito fraca, né? Eu tô achando esse verde fraco, né? Mas beleza. Daí, eu tenho que ter tempo, né? Pra investir no meu experimento, pra investir no que eu for fazer de objeto de estudo no meu mestrado. Só que aí você pensa, como é que eu vou fazer uma especialização? Como é que eu vou fazer algo se o meu time não funciona nem quando eu tô aqui? Então, quando eu começo a entender que tempo é crescimento de faturamento, é crescimento profissional, é crescimento de técnica, eu começo a entender que sim, eu preciso criar processos e ações para direcionar o meu time para faturar 200 mil e ter tempo para mim, para eu fazer o que eu bem entender. E aí você direciona sobre resultados. Então, Clarice, por onde eu começo tudo isso? Vamos começar a entender. Eu vou criar aqui os pilares de um time que fatura 200 mil mesmo quando você não instalar. Vocês estão prontos? Tá todo mundo aí com papel e caneta na mão? Eu quero saber se tá todo mundo aí com papel e caneta na mão. Manda aí um coração, um negocinho assim. Então vamos entender quais são os passos pra gente fazer isso? Deixa eu pegar aqui a minha água. Vamos lá? Então tá. Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar, Clarice, para ter um time que funciona quando eu não tá lá, que continua faturando mesmo quando eu não estou lá? Então vamos lá. O primeiro passo é eu entender quem manda em quem. Quem responde a quem. Como a gente está falando de empresas pequenas, né? A gente está falando aqui de clínicas veterinárias. Organograma. A gente está falando de clínica veterinária, que geralmente são médias, pequenas e familiares, né? Geralmente são clínicas familiares. Só que qual é o grande problema? Todo mundo responde para todo mundo. Ah, Clarice, estou com dúvida. Aí tu vai lá e fala com o Zezinho. Aí vem a Dona Maria e diz, não, aqui é assim. Então, o que responde para quem? Quais são os setores da clínica? Quem realmente decide sobre esse setor? E quando eu começo a criar um organograma, as pessoas sabem quem decide o que e para quem perguntar, para quem direcionar, quem são os líderes, né? Então, o que a gente faz? Organograma. Então, o que a gente faz? A gente tem o cara, o que manda, né? O famoso CEO, o famoso diretor, seja como vocês queiram chamar, o famoso dono. E talvez neste momento é você. Só que o que acontece? A gente tem os setores. A gente tem o setor da manutenção, a gente tem o setor administrativo, né? A gente tem o setor clínico, que são os VETs. Aqui fazendo um geral, né? E a gente tem o quê? Os terceirizados. Que aí pode ser que você trabalhe com agência, trabalhe com não sei o quê. Beleza? Aí depois que eu entendi tudo isso, eu vou entender quem tá dentro aqui da manutenção. Ah, é a tia da limpeza, é a tia do café, a tia do não sei quem, a tia da manutenção, é o fulano que arruma as máquinas, o da tosa, né? O afiador, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá. Do ADM, quem que tá? RH, financeiro, comercial. Aí tu deve estar pensando nesse momento, clínica, os VETs, e aí tem o lance da hierarquia dos veterinários, né? Aí tem os VETs, tem os estagiários, tem o estágio final, tem o não sei o que, tem o auxiliar veterinário, toda essa galera aqui. Auxiliar. E os terceirizados, às vezes é a agência, às vezes é a contabilidade. Então, quem que responde a essas pessoas? Quando o auxiliar, ele tem uma dúvida de RH, ele vai no dono? Não, ele vai em quem está responsável pelo ADM. Então, quando eu começo a setorizar isso aqui, eu começo a organizar os processos da clínica. Beleza, esse é o passo. E nesse momento você deve estar se perguntando, mas Clarice, sou só eu ocupo todas as caixetas. Beleza, aí depois que eu entendi quais são os setores da minha clínica veterinária, o que eu preciso organizar agora? Qual é o setor que eu vou delegar primeiro? Porque depois que eu entendi isso, eu vou ter, tá, então vamos lá. 1, organograma, né? 2, descrição de cargo. Clarice, por quê? A descrição de cargo tem que ter, sobretudo, não somente as tarefas.
tem que ter o comportamento que eu preciso para aquele cargo e tem que ter, sobretudo, quais são os resultados, vou botar aqui, ó, resultados que eu espero daquele cargo. Por quê? Vamos lá. Isso daqui é a chave, tá? É uma das chaves. Quando eu entendo, o que eu espero dos veterinários? Eu espero essas tarefas, medicar, atender, retornar, fazer feedback do cliente, fazer isso, aquilo, outro. Depois disso tudo, quais são os comportamentos que eu tenho? Será que eu tenho que ter um comportamento de um veterinário que fala com todo mundo, que fala do caso para todo mundo, que às vezes é estourado, é bravo, não sabe receber um feedback? Ou eu tenho que ser uma pessoa mais acolhedora, uma pessoa bacana de conversar? Então, entender, ter clareza sobre os comportamentos da pessoa que você tem que ter lá, você vai começar a pensar no cargo e não na pessoa. Você vai começar a refletir, será que essa pessoa está no lugar certo? Será que esse veterinário faz sentido? Porque a pessoa errada no lugar certo te faz ter prejuízo, mesmo quando você não está vendo. Sabe? Porque se ela atende mal o cliente, se ela não conduz o cliente, se ela só olha para a queixa e não olha de forma macro para esse paciente, ela está deixando de vender, ela está deixando de tratar, ela está deixando de proporcionar bem-estar animal para esse paciente. Então, quando eu começo a entender os comportamentos que ela está tendo ou deixando de ter, eu começo a ver um dos gargalos do meu prejuízo. E, obviamente, se eu dou um salário para esse veterinário, eu dou comissão, quanto que tem que voltar? Famoso ROI, né? Retorno sobre investimento. Se esse veterinário me custa X, quanto que tem que voltar? Qual é o Y que tem que voltar? Então, eu preciso começar a avaliar e entender tudo isso. E eu tenho que deixar claro isso para o veterinário. Porque eu não estou só contratando alguém para deixar de fazer uma função, mas eu estou contratando alguém para cuidar daquilo e me dar resultado sobre aquilo, porque eu não consigo fazer, porque não é minha habilidade. E aí, depois que eu entendi e descrevi esses casos, o que cada um vai fazer, aí vem a grande parada. A gente vai criar POPs. Mas o que é POPs, Clarice? Como que tem que fazer? Como fazer? Como fazer do jeito que eu acredito. Quando eu comecei a criar isso daqui, ó, as coisas funcionam. Só que assim, depois que eu entendi que para eu delegar e desenhar como fazer, eu preciso ter o quê? Acompanhamento. Não é verdade? Vocês têm que entender que o negócio de vocês é igual um cachorro atópico. O que um cachorro atópico precisa para não permanecer em crise sempre? O que um cão atópico precisa para não estar sempre em crise? Vamos lá, quem é que me fala? Quem é que me fala o que um cachorro atópico precisa para não estar em crise toda semana? Acompanhamento veterinário. E o que faz o negócio de vocês, que é um cão atópico, não continuar em crise? O acompanhamento. E aí é o segredo. Aí que mora o perigo. Esse é o segredo, meu filho. E é isso que eu quero te ensinar a fazer na prática. Talvez, nesse momento da vida da clínica de vocês estão atucanados, vocês não vão conseguir fazer isso aqui imediatamente. E não tem problema. Eu vou ensinar o que vocês têm que fazer agora. Tá? É o acompanhamento semanal. Vou até trocar de cor aqui, vou pegar um pretinho. O que a gente tem que fazer? Reunião semanal. Vamos fazer reunião semanal? Quais são os objetivos da reunião semanal? Sempre ela tem que ter o quê? Pauta. Qual é a pauta da nossa reunião semanal? Foco de vendas. Meta. Como vai ser feito? Como vai ser feito? Quando eu tenho isso aqui, essa organização na minha reunião semanal, ela dá resultado. Então, o que vai acontecer? Eu quero que vocês façam, printem isso daqui. Pauta. Qual é a pauta? Foco de vendas, meta, como vai ser feito e na segunda semana, como melhorar o processo. Vamos fazer uma reunião semanal? E aí, eu quero mostrar um negócio para vocês.
Quando eu tenho clareza disso aqui e eu faço isso com disciplina, porque eu vou te dizer um negócio. Por mais que vocês estejam faturando, tá dando certo, tem dia que tu não tá afim. Tem dia que tu vai pensar, meu Deus, que saco, ai, tem reunião hoje. Mas o dia que tu parar, a tua clínica para de faturar. O resultado que você vem colhendo com a reunião vai parar no exato dia que você parar de focar nessa reunião. Ah, eu queria ter uma ferramenta aqui pra te mandar, mas não tem. Achei que eu tinha aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Ó, depois que eu fiz isso daqui, eu vou entender. Beleza, qual é a pauta, gente? Aí você nunca entra numa reunião sem dizer a pauta, porque as pessoas vão se preparar para isso. E o que eu tenho que fazer nessa reunião? Tempo de reunião, horário para começar e horário para terminar. Não admita atrasos, não admita faltas, porque isso é cultura de empresa. Se você começa a implementar que pode ser depois, as pessoas vão cagar para tua reunião e você não vai ter o resultado esperado. Então eu preciso ter horário para começar, horário para terminar. E o que cada um vai ficar? Eu tenho que ter alguém monitorando o tempo para que isso aconteça. Tem que ter foco, porque senão a gente vai discutir, vai lembrar do cliente X, do cliente Y, as conversas vão se estender e você não vai focar no que interessa, que é resultado. Tá? Então, o que a gente vai focar aqui? Pauta. Qual vai ser a nossa pauta? Qual vai ser, então, a nossa pauta? A gente vai focar aqui, ó, pauta. Ação de outubro. Quais são as ações de outubro? Ações de outubro. Que vai envolver VETs, atendimento e meta. Então, beleza. O que eu vou fazer? Qual vai ser o nosso foco de vendas em outubro? Ah, não, na nossa ação a gente vai trabalhar Vet Kids, outubro rosa. Então, a gente vai focar em vacina e castração. Beleza. Ah, vai ser sobre isso. Então, tá. Qual vai ser a meta? A gente tem que atingir pelo menos 200 vacinas esse mês. Eu tô aqui numa clínica que já tá rodando, tá? E castração, pelo menos 10 castrações esse mês, beleza. Como que a gente vai fazer para chegar lá? Os VETs vão fazer a avaliação mamária em todos os atendimentos de fêmea. E além disso, eles vão entrar com essa conversa. Aí apresenta o script, conversa, script. Ah, beleza. Então, para fazer a profilaxia, para fazer a castração, a gente vai ter esse processo. E para as vacinas, a gente vai ter uma live com o pediatra que o VetX vai fazer. Aí o nosso atendimento vai convidar todo mundo, a nosso marketing vai impulsionar isso. E aí a gente vai fazer uma campanha para vender o combo de vacina, combo vacina. E a gente vai mandar o nosso atendimento, vai fazer uma reativação para os clientes inativos e a gente vai avisar então a nossa lista de transmissão sobre o combo de adulto, a gente vai cortar de repente a parte lá que o pediatra falou na live, que uma criança saudável precisa de um pet saudável e vacinado. Aí a gente corta essa parte na live, manda para todo mundo na lista, que todo mundo vai falar dos combos daí. Vai falar que a gente tem a solução, que é o combo de adulto, o combo de filhote, e vai mandar. Então, opa! Todo mundo vai falar sobre isso nos atendimentos. Então, esse é o como vai ser feito. Você está treinando o time nessa reunião, primeira reunião do mês, beleza? E aí, além disso tudo, a gente vai ter um voucher. Um voucher, onde cada atendimento vai ganhar uma indicação para um amigo. A gente vai, ou seja, ação de indicação para um amigo, onde vai ter, sei lá, uma avaliação bucal, ou vai ter um vale compras para vacina, que ao invés de falar desconto, a gente muda para vale compras, porque desconto te desvaloriza, vale compras vira um presente, tá? Um vale compras para vacina de filhote, sei lá. Tô aqui alucinando, tá? Numa estratégia. Aí você treinou no como fazer. Beleza? Você treinou. E aí você deu a função para todo mundo. Os veterinários vão fazer isso, o atendimento vai fazer isso. Esse é o script, beleza? E aí,
Você vai perguntar, tô nessa ação, como vocês acham que algo pode dar errado? O que daqui pode dar errado? Ah, beleza. E qual é, aí, um funcionário, ele tem a obrigação de trazer soluções, porque esse é um dos retornos que ele tem que dar. Você não é perfeito em pensar tudo sozinho. Ele que está no campo de batalha, ele vai dizer, pode dar errado por causa disso, porque eles adoram dizer que vai dar errado. Aí a gente vai lá e dá o contragolpe que faz ele crescer como veterinário, como time, como atendimento. E o que você sugere para dar certo? Hoje vai se enrolar. O que você sugere para dar certo? Tá bom, o que você sugere então para dar certo? Como que a gente pode melhorar esse processo? Aí, meu bem, depois que ele sugeriu como vai dar certo, o que a gente vai fazer? A gente vai montar um plano de ação junto com o que você já criou, com as sugestões do time. E aí, o que vai acontecer? O time sabe o que fazer e vai querer defender a ideia dele para dizer que ele contribuiu para isso. Tá? Então, o que ele fez? A gente teve, então, um plano de ação. Um plano de ação para o mês. E aí, semanalmente, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma cartilha para cada funcionário. Uma tabelinha, aliás, onde a gente vai pôr a semana, vai escrever aqui a semana, e o que tem que fazer, o que ele ficou responsável de fazer. A gente está trazendo a responsabilidade para ele. Cada um vai pegar o que vai fazer. O que vai fazer e o que foi feito. O que foi feito. Aí vai botar aqui. A gente vai ter sempre 2 dessas cartilhas para apresentar. Não fica acumulando. Para essa semana XYZ, eu tinha que fazer isso. E eu fiz isso daqui e isso daqui. E o que eu não fiz foi por causa disso. Beleza, agora o que tu vai fazer para fazer? Não, vou fazer XYZ. Beleza, então semana que vem a gente vai organizar. E foco, tem 2 minutos, cada um tem 2 minutos para apresentar. Olha, quero isso para fazer, eu fiz isso e eu não consegui fazer isso. Ou eu fiz tudo e tive esses resultados. Beleza? E aí quando eles começam a entender o processo de cada coisa, eu estou livre, porque eles me trouxeram soluções, eles agiram. Aí, Clarice, beleza, e se todo mundo dizer que não fez, que não conseguiu? Sempre vai ter os que fizeram e os que não fizeram. O que você vai fazer? Primeira semana, fez? Ok. Segunda semana, não fez? Opa, sinal de alerta. Terceira semana, não fez também? Os que fizeram podem sair da reunião. Os que não fizeram, vocês 2 não fizeram, fulano e fulano, fica aqui que a gente vai conversar. O que aconteceu que vocês não fizeram? Por que não fizeram? O que a gente pode fazer agora para que vocês realmente façam o que está proposto na semana? E aí você dá um feedback. Vocês não fizeram, mas para as próximas semanas eu vou monitorar se vocês fizeram ou não. Vamos fazer? E aí você vai monitorando o processo. Depois que você monitorou 3 feedbacks negativos, dá direito sim a fazer uma advertência, a fazer algo verbal, a chamar atenção, registrar no contador. Por quê? Você já acordou com ele o resultado que ele tem que dar e você inclusive ensinou ele como que ele tinha que fazer para alcançar esse resultado. E se dentro daquilo que você programou, que você prescreveu para ele fazer, ele não fez, isso é passível de advertência. Então tá vendo como ter esses processos é importante? E por que a Michelle conseguiu ficar 20 dias em Portugal, lá viajando, maravilhosa, na Europa? Porque antes de tudo, ela já tinha as ações de setembro prontas, ela já tinha o que cada um tinha que fazer. E como ela está na mentoria VetBoss do Vet Empreendedor, a gente disse, olha, deixa alguém responsável pelas ações que nós vamos entrar em contato com essa pessoa para dar suporte para essa pessoa, para a gente poder direcionar durante o processo, para poder descansar, né? E aí foi isso que aconteceu. E aí a gente teve reunião semana passada. Eu disse, e aí, Michelle, caiu o faturamento? Ela assim, Clarice, a gente já tinha organizado as cirurgias tudo antes e o faturamento não teve uma queda brusca. Obviamente, 20 dias fora, só eu que faço cirurgia, cai um pouquinho, mas como a gente adiantou tudo, não mudou quase nada e eu consegui tirar férias. Porque o time continuou fazendo o que tinha que ser feito.
Percebe? Ela continuou faturando 200 mil, porque ela já tinha isso aqui alinhado. Os processos, quem ia fazer o quê e os resultados esperados. Então, mais do que o resultado esperado, era as ações, a execução. Porque quando eu tenho uma execução alinhada, esse é o segredo da clínica veterinária que fatura 200 mil e dos funcionários. Porque os 200 mil, deixa eu fazer em azul, né? Porque o azul é quando está no azul. Os 200 mil, ele nada mais é, sabe do que o 200 mil é? Ele é resultado de plano de ação, meta, plano de ação e execução, famoso MPE, execução. Quando eu tenho clareza do que eu vou fazer, o resultado é consequência. Quando eu sei o que executar, porque se disser, vamos faturar 200 mil, a galera vai se bater e vai fazer porra nenhuma. Agora, se tu diz qual é a meta, qual é o plano de ação, ou seja, como eles vão fazer e monitorar a execução, isso daqui, ó, acontece de forma natural. É resultado, tá? A Sara perguntou que tipo de advertência. Pode ser advertência verbal, pode ser advertência por escrito. Por isso que aquele cartãozinho impresso que eu falei pra vocês é tão importante. Porque ali você deixou escrito e ele assinou o que ele tinha pra fazer e o que ele não fez. Ou seja, ficou claro, a gente fez reunião, todo mundo estava lá. Ele não fez porque ele não quis, não buscou resolver porque ele não quis. Porque a gente, em toda reunião, a gente tenta trazer formas de resolver, de dar ferramentas para executar, tá? Então dá para fazer advertência verbal, dá para fazer advertência escrita e aí ele assina, porque a gente tem como prova principalmente os cartões. E é muito importante deixar algo bem claro com vocês sobre funcionário. A gente nunca trabalha com achismo nos feedbacks, né? Nas chamadas de atenção. A gente sempre trabalha com fatos. Se eu chegar e falar assim, Sara, esse mês não foi legal, não gostei do que tu tem feito, ela vai dizer, por quê? Se eu tenho feito o meu trabalho, tenho feito direitinho. Agora, quando eu digo, não, Sara, aconteceu neste dia, com este cliente, esta situação, isso não condiz com a cultura da empresa, com o que a gente prega junto aos nossos clientes, a forma que a gente atende, a forma que a gente acolhe. Opa! Aí a gente tem o fato, não tem, contra fatos não há argumentos, né? E a gente consegue então focar naquilo para melhorar aquele processo junto com o time. Isso é muito importante, a gente tem que ter alinhado. Agora, quando eu consigo alinhar isso com o meu time, pensa, todo mundo alinhado com aquelas ações que eu disse como tinha que fazer, para onde a gente tinha que ir, eu consigo tirar férias, eu consigo faturar 200 mil porque o meu time está alinhado com o processo. E com esse processo é natural que algumas pessoas queiram sair, o que pra gente é muito bom. Porque se ela não casou com a nossa cultura, com a nossa essência enquanto empresa, ela deixou de nos dar prejuízo, porque ela foi para concorrência. Porque a pessoa errada no lugar certo nos dá um baita prejuízo, mesmo que a gente não veja ali na ponta do lápis. Agora bota a pessoa certa no lugar certo para ver se teu faturamento não dá um boom, tá? Então, Vetes, eu espero ter aberto a cabeça de vocês de alguma forma, ajudou, contribuir para vocês entenderem como é que as empresas que faturam 200 mil, sem o veterinário tem que estar ali todo dia, fazendo, trabalhando que tem um louco e no fim das contas não tem tempo para pensar no ver quanto dinheiro faz. É por isso, porque a gente alinhou esse time, a gente conduziu o processo, tá? Então, Vex, eu espero de verdade ter aberto a cabeça. Manda um coração pra mim aí se eu abrir a cabeça de vocês, se eu ajudei. Então tá, Vex, que bom que eu ajudei de alguma forma. Lembrando que a gente tá em plena semana de esquentar. Exatamente hoje faltam 7 dias. 7 dias para o nosso evento Segredo da Clínica Veterinária 200 mil, que acontece do dia 10 ao dia 16 de outubro, onde eu vou te mostrar na prática como é possível ter uma clínica que fatura 200 mil. Se você ainda não garantiu a sua vaga, vai lá no link da descrição do perfil, clica lá, garante a sua vaga. É gratuito, é online, lá eu vou te mostrar todos os processos, com material de atividades, com comunidade, vai ser muito bacana. E se você já se inscreveu, fica lá no nosso grupo, que hoje eu vou começar a mandar uns desafios muito interessantes pra gente conversar, tá?
Outra coisa, Clarice, não achei o link na tua bio, sei lá, me perdi. Manda no meu direct, eu quero, que você vai receber o link para se inscrever. E assim, vai preparando a mente, vai preparando o coração, para receber muita coisa e fazer a virada de chave. Porque eu não quero mais você aí não dormindo à noite, porque não consegue pagar os boletos da semana. Eu não quero mais você trabalhando 12 horas sem ver a cor do dinheiro. A gente vai mudar essa realidade lá no evento segredo da Clínica Veterinária 200 mil, tá bom? Então eu te encontro amanhã, já que tá rolando semana de esquenta. Amanhã, 11h30 da manhã de novo. A gente se encontra por aqui pra eu te trazer mais assim, ó, um conteúdo de buf, pra abrir a tua cabeça e te preparar pro dia 10, pro início do nosso evento, tá bom? Então, meus amores, como eu sempre digo, um grande beijo e empreenda, veterinário!